Vou confrontar com algumas ideias aqui, né, em relação aqui ao que o Caio Fábio respondeu aqui. O irmão Caio Fábio afirma que possivelmente, né, Jesus teve desejo sexual, né, na tentação por ele ter sido tentado em todas as coisas. Eu tenho uma outra visão que nos leva a crer que isso não é uma verdade, né? Apesar de não existe necessidade de Jesus ser tentado nessa área para poder vencer a morte, né? O objetivo dele vencer a morte não teria essa necessidade. Primeiro, devemos pensar o seguinte: o nascimento de Jesus é totalmente diferente do nascimento do homem. Jesus nasceu de uma virgem e foi semeado pelo Espírito Santo. Ele não está debaixo da condição adâmica do pecado original, né? Outra coisa, a Bíblia diz que nós não sabemos orar a Deus como convém e por isso o Espírito Santo é o nosso intercessor e ora a Deus como convém. E a Bíblia informa que que o Espírito Santo glorifica Jesus, ou seja, a capacidade de oração de Jesus é muito maior do que a do Espírito Santo, que o glorifica, né? O próprio Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Outra questão, Jesus disse a respeito dos humanos, quando foi questionado sobre o casamento, que isso aqui é só para a gente refletir, tá? Na verdade, ninguém sabe se ele foi tentado por mulher ou não, mas é só para a gente ter uma ideia de quem é Jesus. No céu não se casam nem se dão em casamento, né? Jesus, ele é eterno, ele conhece todas as células do corpo humano, ele sabe que no céu não se casam nem se dão em casamento. Na terra, existem pessoas que nascem castas, nascem com a capacidade de não precisar de ter uma esposa, né? Ou uma mulher que não precisa ter um esposo. Nascem com essa capacidade que eu acho que deve ser até confuso quando a pessoa não entende a Bíblia, porque ela não deve se compreender. Por que eu não sinto desejo? Porque aí outras pessoas vão falar assim: você deve ser gay, você não sente desejo por mulher, você deve ser gay. Mas não sabe que nascem com essa natureza. Inclusive há um caso de dois irmãos que viveram a vida toda separado, né? A família do um eram irmãos gêmeos, viveram 20 quilômetros ou 30 quilômetros de distância e não se conheciam, né? Eles foram separados na infância. E quando eles já eram mais velhos, os dois tinham o estilo de vida idêntico. Os dois não se casaram, vestiam as roupas parecidas. Isso passou acho que no Discovery. Então você vê que o homem pode nascer com essa natureza, e creio sim que Jesus possa ter essa natureza, né? Terceiro, a vida de oração de Jesus. A tentação, Jesus não deixou de ser filho de Deus. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Ele estava bem nítido, bem certo de que ele é o filho de Deus. Então, ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. No céu não se casa nem se dá em casamento. Jesus conhece todos os mistérios da humanidade. Não é porque ele veio como ser humano que ele esqueceu tudo. Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega como Deus. Os atributos de Jesus são totalmente diferentes do ser humano. Ele é muito mais capacitado a jejuar e orar. Ele não se afastou de Deus em nenhum momento. E ele vive na plenitude da comunhão com Deus. Nunca se afastou dessa plenitude, mesmo como humano. Então dizer que Jesus teve limitações como a do homem nesse sentido é um pouco estranho dizer isso. Porque eu creio que o olhar de Jesus por uma mulher é um olhar de ternura, de como quem é uma filha. Porque no céu, ele olha a gente, sem estar nesse corpo como homem, ele olha a gente como filhos e filhas. Não creio que ele tenha tido prazer. Imagina só, Deus fazer o seu filho encarnar e ele sabendo que ele vai ter desejo sexual por uma mulher. Não é esquisito isso? É meio sem lógica pensar nisso, daquele que é o princípio e o fim, né? Quando Deus fez o mundo, ele estava presente. E ele é a própria palavra santa, pura, imaculada. Se homens como Paulo se abstiveram de ter uma vida com esposa e conseguiram vencer as suas limitações como homem, com natureza de homem, porque Paulo disse: por que eu e Barnabé não podemos trazer
conosco uma esposa, uma irmã, né? No caso ali uma esposa. Ou seja, Paulo ele não nasceu casto, ele nasceu com desejo sexual, mas se fez casto pelo reino de Deus, como Jesus informou que alguns faziam isso. Para você ver, se um homem tem essa capacidade, você imagina o Filho de Deus, o Filho unigênito. Então a dimensão de Jesus, só pelo fato de nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo orar por nós e o Espírito Santo glorificar Jesus, significa que a capacidade de oração dele é muito maior. O fato do nascimento de Jesus da Virgem Maria, seu nascimento sobrenatural, também dá uma capacidade muito maior que não compara-se com a capacidade humana. O fato de um homem conseguir jejuar 40 dias e 40 noites é uma capacidade muito que nenhum humano chega a isso. Então, querer comparar os seres humanos simples, como Jesus disse, né, como a Bíblia diz, né, o pecado é o que sai do homem. O pecado, ele sai do homem. Tiago diz isso. Eu não creio que de Jesus sairia um desejo sexual. Não consigo pensar nisso. Então eu acredito que o irmão Caio Fábio cometeu um erro aqui, dizendo que Jesus teve tesão. Olha, assim, é uma coisa muito estranha de se dizer do Filho único de Deus. Eu acho que, mesmo que existisse a possibilidade dele sentir, né? Mesmo que não fosse pecado sentir, eu acho que a própria tentação não tem capacidade de tentar. Jesus foi tentado por Satanás porque o Espírito Santo o levou a ser tentado, que era plano de Deus. Mas as tentações não têm poder para chegar e tentar o Filho de Deus, tá? Então eu acho um equívoco dizer que Jesus sentiu atração sexual por uma mulher. Eu acho um equívoco isso. Imagina Jesus lá no céu, aí chegando aquela mulher que ele sentiu atração. Imagina como é que seria o pensamento. Pô, quando eu tava lá na terra eu senti maior tesão nessa mulher. Você imagina? É uma coisa terrível. É até uma linguagem pesada de se pensar isso do Filho de Deus. E Jesus disse aos fariseus: qual de vós me convence de pecado? Aí imagina Pedro falando: ih, Senhor, naquele dia que tu deu uma olhadinha para aquela mulher lá do poço lá. Imagina. Então, cara, não tem lógica você pensar que Jesus tem a mesma estrutura que o homem. Por mais que ele tenha vindo como homem, né? A estrutura dele é sobrenatural. A estrutura dele, a capacidade dele de orar, a ligação dele com Deus, ele nunca foi desligado de Deus, gente. Nunca foi desconectado. Quando ele vê uma pessoa, ele conhece todas as células do corpo dela. Ele criou a humanidade junto com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele conhece toda a estrutura do ser humano. Ele é o arquiteto, né? Ele não vai sentir desejo por uma coisa que ele criou. Eu não creio. Não dá para pensar nisso, tá? Então, eu gostaria que os irmãos deixassem seu comentário. E não vamos chamar o Caio Fábio de falso profeta por talvez um equívoco nisso, né? Porque o Caio Fábio, eu acho que falso profeta não é uma pessoa que erra um argumento ou que falha numa situação. Que eu creio que seja falha. Também não estou coberto de razão a respeito disso não, tá? Mas eu acho que o falso profeta tem que ser muito mais... tem muito mais coisa. Realmente tem que estar realmente contra a obra de Deus, e Caio Fábio não é desses. Caio Fábio realmente prega a palavra, realmente confronta certos assuntos, tem umas ideias às vezes estranhas assim que talvez a gente não possa compreendê-lo, né, na esfera do que ele está falando, mas nessa questão aqui eu vou ter que discordar. Eu sempre concordo com o Caio Fábio nas outras questões. A única discordância que eu tive foi essa e acerca da questão do inferno, né? Que do lago de fogo e enxofre, né? Que ele diz que não vão sofrer eternamente. Tudo bem, pode ser que não sofra eternamente, sim, porque Deus não é esse doente como as pessoas pensam. Então, gente, isso aqui é mais para a gente refletir que existe muito argumento bíblico